Gênesis 4, a partir do versículo 8, nós vamos até o final, até o 26, diz assim: Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. O Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Versículo 17. Caim teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada. O nome de outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai de todos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Lameque disse às suas esposas, Adá e Zilá: ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Então tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que o Senhor se começou a invocar o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. A cidade de Caim. Após assassinar o seu irmão, Caim se afasta da presença de Deus. Constrói para si uma cidade para os seus descendentes. O livro de Gênesis é o livro dos começos. O começo de todas as coisas. Começo da humanidade. E nós ali já vemos a queda do homem. A partir de Gênesis 12, nós vemos o resgate de Deus para a humanidade caída. E ali então temos a história do patriarca Abraão. Em Gênesis 4, o texto dessa noite, o início de uma sociedade sem Deus. No livro de Gênesis temos um resumo de toda a história da humanidade. Eu costumo dizer que nesse livro, tudo que vai acontecer, acontece em Gênesis. Os erros e os acertos estão descritos neste livro e se repetem por toda a Bíblia. Na verdade, por toda a história da humanidade. Você se lembra de Eclesiastes 1:9? Palavras do sábio. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente.
Não há nada de novo neste mundo. Não há nada de novo debaixo do céu. E de fato, o Gênesis já é um resumo de tudo. Tudo que iria acontecer na história dos homens. Hoje nós vamos analisar esta cidade, a cidade de Caim. Uma sociedade divorciada de Deus. E você vai se surpreender porque as características dessa cidade sem Deus, a cidade de Caim, são bem parecidas com o que nós temos hoje. Nós hoje, como sociedade, somos fruto desta cidade divorciada de Deus. Primeira característica desta cidade, a cidade de Caim, havia ali um afastamento de Deus. Após pecar, Caim demonstra ironia, demonstra cinismo. Olha só, capítulo 4, versículos 8 e 9. Ele vai se comunicar com Deus de uma maneira irônica. Não há temor ali no seu coração. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? Caim demonstra frieza. Nenhum momento demonstra arrependimento ou mesmo temor a Deus. Diante do pecado, diante ali de um crime, de algo terrível, ele poderia achar graça de Deus. Ele poderia encontrar misericórdia. Mas ele não faz assim. Seu coração é frio. Sabemos que o pecado gera consequências na vida do homem e da mulher. E o pecado pode produzir arrependimento no coração do pecador. O pecador pode pecar e se arrepender daquilo. Se arrepender amargamente do que fez. Também uma consequência é o afastamento de Deus. Uma alienação. O coração do pecador, ali uma tragédia, um pecado, pode produzir clamor a Deus: Senhor, me salva, tem misericórdia de mim. Ou pode produzir alienação. Pequei e ninguém tem nada a ver com isso. É interessante que temos contrastes nas Escrituras. Por exemplo, Davi, que também comete um crime terrível. Ali, quando ele é confrontado pelo seu pecado, aquilo gera confissão, gera um clamor, gera um quebrantamento, gera dor ali no seu coração. Nós sabemos disso. Mas olha o contraste de Caim, né? No seu coração, aquilo não faz ele voltar para Deus. No capítulo 4, versículo 13, ele tem ali uma atitude de autocomiseração. Coitadinho de mim, ao invés de se quebrantar e chorar diante de Deus, ele diz, o versículo 13, meu castigo é tão grande, que não poderei suportá-lo. E o versículo 16, Caim toma a pior decisão que uma pessoa pode tomar na sua vida. Se retirou da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden, né? Como se fosse possível, né, fugir da presença de Deus, mas nós podemos fugir da sua vontade, podemos estar completamente em desacordo à vontade de Deus, e essa foi a atitude de Caim, ele se afasta completamente de Deus. Infelizmente, meus irmãos, esta é uma característica que prevalece no cenário atual, na sociedade atual. Vivemos em uma sociedade afastada de Deus, onde pecadores justificam os seus pecados. Não é difícil de achar pessoas ali completamente equivocadas, completamente erradas, justificando ali, pedindo uma licença para pecar. Deus no jardim do Éden cria o homem e a mulher, imagem e semelhança de si. O homem fora do jardim do Éden cria um Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Fora do Éden nós vemos todo tipo de deturpação, todo tipo de rebelião, de alienação contra Deus. É o início da sociedade sem Deus. É notável no nosso tempo uma confusão de valores. Mesmo dentro da igreja, pessoas que têm as Sagradas Escrituras, mas os seus valores, o seu ponto de vista não é confrontado pelas Escrituras.
Há 11 anos atrás, mais ou menos quando eu casei, e eu tive que explicar para um amigo meu o porquê que eu iria casar, porque na cabeça dele não entrava, mas por que a necessidade de casamento, de documento, por que a necessidade de cerimônia? Não é mais fácil ir, ficar todo mundo junto? E ali eu tive que explicar aquilo que eu cria baseado nas Escrituras. A necessidade de se fazer uma aliança, um voto com Deus. É comum hoje, né? Nós termos cristãos sem igreja, cristianismo sem cruz. Em nosso tempo é necessário explicar o que não é o Evangelho, para depois mostrar o verdadeiro Evangelho. Quantas vezes eu já passei por isso? Ter que explicar antes de apresentar Cristo. Levar a pessoa a tirar da cabeça dela conceitos que não estão na Bíblia. Fruto de uma sociedade afastada de Deus. Esse afastamento começou lá atrás, lá em Caim. Na verdade, Deus cria todas as coisas antes da queda. E eu imagino ali um jardim perfeito. Um equilíbrio perfeito. Deus coloca o homem e a mulher nesse jardim, onde todas as suas necessidades seriam supridas. Fora do Éden nós temos todo tipo de rebelião. E o pecado vem para afastar o homem e a mulher desse equilíbrio. Vem para afastar da presença gloriosa de Deus e da sua provisão. Nós não podemos nos esquecer, meu irmão, minha irmã, aquilo que nós precisamos, nós temos em Deus, na sua presença. É Ele quem pode abençoar, é Ele quem pode nos guiar em nossas decisões. O afastamento de Caim da presença de Deus gera inúmeros problemas para a humanidade. Estamos colhendo esses frutos amargos até hoje. Mas a cidade de Caim também tem por característica a vingança. Nós vemos, capítulo 4 de Gênesis, versículo 14 e 15, vemos o crescimento da violência, algo que seria inevitável nessa cidade. Uma cidade, uma sociedade onde não há regras, não há valores de Deus. As pessoas vão tentar resolver as coisas pelos seus próprios esforços. Capítulo 4, versículo 14, Caim está preocupado, porque quem se encontrar comigo, me matará. E é interessante porque Caim estava com medo do seu próprio pecado. E de fato é assim, o pecado nos afasta da presença gloriosa de Deus. O pecado gera medo no nosso coração. Caim estava com medo de enfrentar a mesma coisa que havia acontecido com o seu irmão. A vingança entra naquela sociedade como forma de intimidação, como forma de poder, como forma de preservar a vida. Uma sociedade violenta, uma sociedade sem valores, uma sociedade que resolve tudo na força do braço. Nessa sociedade, nessa cidade, era cada um por si. E a vingança ia aumentando. E ali a vingança e a violência cada vez mais. Se Caim fosse morto, 7 pessoas seriam mortas pela vingança. Mas Lameque já seria 70 vezes 7. Muito mais sangue seria derramado. Não podemos nos esquecer de Deuteronômio 32, 35. O Senhor diz que a Ele pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Vivemos nessa sociedade em que muitas vezes não há escrúpulos, não há misericórdia. E aquele que quer chegar mais longe, ele pisa em cima de todos. A vingança pertence ao Senhor. Nesta cidade, as pessoas queriam resolver as coisas do seu jeito, pelas suas próprias mãos. Isso faz parte de todas as sociedades, de todos os tempos. Eu tenho a melhor escolha, eu tenho o melhor plano, eu resolvo do meu jeito, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Nesse tópico, um detalhe precisa ficar claro: a justiça do homem nunca será perfeita. Por mais que falhamente a justiça está presente ainda no nosso cenário, no nosso mundo, ela nunca será perfeita. Cabe a
Deus a justiça. Eu não sei se você já foi prejudicado. Eu não sei se você já foi prejudicado. Se nós temos leis governantes, isso é um reflexo da justiça de Deus. E, antes de mais nada, nós devemos voltar o nosso coração para este justo juiz. A vingança, o ódio, a amargura, resolver com a nossa própria força. Isso faz parte dos descendentes de Caim e desta cidade, onde Deus é colocado de lado, simplesmente. Simplesmente se funda uma cidade onde Deus não tem nenhum espaço, onde Deus não é consultado. Em Gênesis 4 que surge os alicerces dessa sociedade hoje. Uma sociedade que faz justiça pelas suas próprias mãos. E nessa cidade, cidade de Caim, surge a instabilidade familiar. É lógico, a família que nasce nesse contexto vai ser uma guerra, vai ser uma luta. Versículo 19 diz ali dos descendentes de Caim, Lameque, ele toma para si 2 esposas. A partir dali, começa uma trágica tradição, onde um homem se acha no direito de possuir mais de uma mulher. Ali começa essa tradição onde o homem, ele acha que ele é dono do sexo oposto. Lameque representa um progressivo endurecimento do coração do homem. Se o coração de Caim se endureceu na presença de Deus, os seus descendentes, ali as pessoas, as próximas gerações, o coração iria cada vez mais endurecer, a vingança iria cada vez mais aumentar, a poligamia seria algo terrível, sem limites. Preciso destacar que o afastamento de Caim e essa cidade sem Deus afetam diretamente a unidade familiar. E aqueles que começaram a sofrer ali, diretamente por conta do pecado, foram os entes, foram a família. O afastamento de Deus produz sofrimento familiar. Ah, meus irmãos, tantas famílias que sofrem. Nesse tempo de isolamento, você deve ter visto as notícias. As famílias dentro de casa, a violência doméstica subiu. Pessoas que não sabem conviver mais umas com as outras. Maridos que não respeitam as suas esposas. Está lá no livro de Gênesis. Está lá o desequilíbrio de uma sociedade sem valores. Uma sociedade que não quer saber de Deus. Isso estoura dentro da família. Falta temor a Deus partindo do lar. Esses tempos atrás eu fiquei chocado porque existe um movimento mundial, até um livro também, não vou recomendar esse livro, mas existe um livro, e o tema é basicamente assim: criando filhos sem Deus, ensinando um estilo ateu de viver às crianças. Não estou aumentando, não estou inventando. Existe um movimento mundial, onde pessoas que talvez tiveram traumas com a igreja, decepções com pessoas, sei lá, e querem criar os seus filhos sem apresentar o evangelho. Isso está acontecendo hoje, ensinando um estilo ateu de viver para as crianças. E o resultado disso, somente a misericórdia de Deus para essa geração. Fruto lá do distanciamento de Caim, lá da cidade sem Deus, uma sociedade fundada para satisfazer os seus prazeres e não para glorificar a Deus. Muitas vezes eu vejo pais que querem um comportamento de seus filhos que eles mesmos não ensinaram. Muitas vezes eu vejo ali choque de gerações e os culpados geralmente são os pais, que simplesmente não se importaram com aquilo que estava no coração dos seus filhos. É comum também ouvir: olha, quando o meu filho crescer, ele vai escolher o que crer, ele vai escolher o que ser, ele vai tomar o rumo na vida dele. Olha, isso não é bíblico, porque a Bíblia fala para ensinar a criança no caminho que deve andar. É muito lindo, um discurso muito maravilhoso, né? Se não fosse trágico.
E eu mesmo já ouvi isso. Quando meu filho crescer, ele vai decidir o que ele vai fazer da vida dele, o que ele vai crer. Cuidado, porque isso no mínimo é diabólico. A Bíblia nos diz para nós criarmos os nossos filhos, para nós dentro dos nossos lares, a unidade começa dentro ali do lar, pai e mãe, revelando a Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas para os seus filhos. A próxima característica dessa sociedade, além do afastamento de Deus, além dessa rebelião, além desse desequilíbrio familiar, era uma sociedade fora dos propósitos de Deus. E quando nós falamos sobre propósitos, Deus ele revela a sua vontade. Para quê? Para que a gente saiba, para que a gente busque, para a gente glorificar a Deus acima de tudo. Aqui em Gênesis 4, uma geração foi viver a vida conforme aquilo que dava na telha, conforme as suas necessidades, conforme o seu ponto de vista, o seu achismo. Uma geração se levanta para viver um entretenimento. Versículo 21, surge um personagem, Jubal, músico sem adoração. Uma sociedade que se levanta para desenvolver a música. Mas nós entendemos que na Bíblia, a música está diretamente ligada com o culto, diretamente ligada à adoração. Nós temos, por exemplo, o livro de Salmos, experiências do povo com Deus, experiências que foram ali, tiveram melodias e as pessoas cantaram e cantam até hoje. Coisas que Deus tem feito. Naquela cidade a música surge pura e simplesmente para entreter. E de fato, meus irmãos, a forma mais nobre da música é a adoração. Há de convir, né? Temos muitas músicas seculares boas, mas a melhor forma de usar a música é para adorar um Deus vivo. O maior compositor de todos os tempos tocava para Deus, Johann Sebastian Bach. E a música de muitos compositores que fizeram as suas cantatas e as suas composições para o culto, elas são muito boas, porque o alvo era muito elevado, o alvo era Deus. O alvo era ali adorar o Senhor. Nós vemos no nosso tempo, e isso também é um sintoma de como está a nossa sociedade. Nós vemos a ridicularização da música. Vemos a música para todo tipo, assim, toda forma assim que deteriora o sentido de louvar a Deus, o sentido de fazer música. O culto a Deus nós temos visto se tornando entretenimento. Nós temos visto uma sociedade fora dos propósitos de Deus. Tudo é motivo para deixar de ir à igreja. E eu creio que depois desse tempo nós vamos ter muitos motivos para voltar. E talvez aqueles que tinham ali uma vida de altos e baixos irão se converter. Eu creio nisso. Creio que Deus está usando esse tempo para mudar ali os propósitos e ensinar à humanidade que a vida não é apenas entretenimento, mas nós temos um compromisso, precisamos viver para a honra e para a glória do Senhor. Tudo é motivo para essa geração de deixar a Bíblia. Tudo disputa com o culto a Deus, são os shoppings, os passeios, a diversão. E tudo isso parou para que o mais importante seja colocado no centro. A igreja não pode ser, meu irmão, minha irmã, mais uma opção dentro da nossa agenda, dentro do leque de entretenimento para essa geração. E por último, a cidade de Caim ali, Deus escolhe uma geração para servi-lo. E é interessante que no versículo 26, final do capítulo, nós temos ali Sete e depois Enos. E o texto termina nesse tempo
que se começou a invocar o nome do Senhor. Em meio àquela cidade, aquela bagunça que havia, em meio a uma cidade afastada de Deus, o Senhor escolhe ali alguns, o Senhor escolhe um povo para servi-lo. É no meio de toda essa confusão, é no meio de todo aquele distanciamento que Deus ali escolhe, surgem verdadeiros adoradores. E foi assim. Se nós continuarmos a história, Abraão, Noé, nós continuarmos ali Samuel, Moisés, pessoas que viviam ali num contexto de rebelião, um contexto de idolatria. Deus chama pessoas para fazerem diferença. Deus chama ali naquele tempo, Deus chama Enos ali para que o nome do Senhor fosse invocado, fosse adorado. Deus está chamando pessoas para servi-lo de todo o seu coração. Não importa como esteja a sua família, não importa como esteja a sua história, não importa como estão os seus sentimentos, Deus chama pessoas em meio ao caos, em meio à confusão, para conhecê-lo melhor. Talvez você que está me vendo, você se lembre do seu testemunho, de onde Deus tirou você, de onde Deus está tirando pessoas hoje, de uma sociedade sem Deus, afastada dos seus valores, para viver ali o melhor com o Senhor, para estar no centro da vontade de Deus. Essa é a realidade hoje da nossa sociedade, longe dos princípios de Deus, mas é em meio ao caos que nós temos a oportunidade de viver diferente, de fazer diferente. Talvez seus pais não apresentaram Cristo para você, mas você pode fazer diferente com os seus filhos, você pode fazer diferente para a próxima geração. Talvez a família que você cresceu foi esta família onde tudo era um transtorno, mas você pode fazer a diferença. Você pode fazer ali com os seus filhos, levando a próxima geração a temer o Senhor. Os dias são maus, mas nós precisamos deixar o Senhor Jesus ocupar todos os espaços no nosso coração, no trabalho, onde nós vivemos em sociedade, nossos filhos, dentro do nosso lar. Nós temos essa oportunidade. Deus enviou o seu Filho ao mundo, a esta sociedade sem Deus, para revelar que existe um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, existe um Deus de paz. E essa sociedade hoje, ela sofre no distanciamento de Deus, e a cura para essa sociedade está em Deus. A cura não é apenas uma vacina, não é apenas a economia, a cura está em Deus, está em voltarmos o nosso coração, porque hoje pessoas sofrem, famílias sofrem, casamentos ali são destruídos, porque pessoas estão distantes de Deus. Surgiu lá no início, mas nós podemos fazer isso se encerrar hoje. Hoje o Evangelho está disponível para você. O distanciamento social é terrível, mas o distanciamento de Deus é pior ainda, e pode ser eterno para alguns que não se converterem. Por isso é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de tomar um rumo diferente que Caim tomou. Você pode fazer diferente na sua vida. Ah, mas eu já tenho 70 anos, você pode fazer isso diferente. Ah, mas eu não sei o que fazer. Entregue a sua vida, é tempo de aceitar a Cristo. Ele vai revelar um caminho diferente, um propósito diferente, vida e vida em abundância. É tempo de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mudar completamente o rumo, o destino do seu coração. Se hoje Deus chamar você para a eternidade, você está seguro para onde você vai? Onde você vai passar a eternidade? Vivemos tempos de crise, mas nenhuma crise pode te separar do amor de Deus. Nenhuma crise pode impedir você de conhecer a Deus. Nada e ninguém pode ser barreira para que você conheça a Deus plenamente. Que Deus use esse tempo, esta mensagem,
para falar profundamente ao seu coração, para revelar Cristo na sua mente, no seu coração. Em João capítulo 1, versículos 11 e 12, a palavra de Deus diz assim, que Jesus veio para o que era seu, veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus envia o seu Filho para revelar que existe um Deus, que existe graça, que existe misericórdia. Deus envia o seu Filho para uma sociedade sem Deus, para revelar que nós podemos viver os propósitos de Deus na nossa vida. Queria encerrar com Romanos capítulo 10, versículo 9. Esse texto diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Com o coração nós cremos, com a boca, com os lábios nós professamos, e assim nós somos salvos. Aceitamos a graça imerecida de Deus. Hoje, a proposta do Senhor é uma proposta eterna e irrecusável. A graça de Deus. O Senhor nos ama incondicionalmente.